Boa tarde, congregação amada do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou Carminha. Hoje vamos falar sobre o propósito de Deus para a sua vida. Olha, você existe por causa do plano de Deus. Você não está aqui por acaso. Qual é o propósito da sua vida? Você não está sozinho. Então, assim, Deus tem um plano, Deus te criou com um propósito e Deus quer que você cumpra esse propósito. Assista o vídeo até o fim e saiba mais sobre isso. E veja que não é difícil cumprir o propósito de Deus para nós. Olha, vamos pensar em algumas perguntas sobre nosso propósito. Talvez você, assim como eu, tenha perguntado muitas vezes: qual o meu propósito? O que Deus quer que eu faça? Acho que todos vocês, seja homem ou mulher, jovem ou idoso, já fez essa pergunta alguma vez na vida. A gente fica na expectativa de algo extraordinário, a gente quer fazer diferença no mundo, queremos fazer algo realmente importante. E muitas vezes a busca desse extraordinário pode apagar as coisas comuns do dia a dia, as coisas que realmente valem a pena, as coisas para as quais Deus nos criou. Então, pensando nisso, eu resolvi compartilhar essa palavra com vocês. Então, espero, que essas reflexões possam fazer diferença na sua vida. Aí você vai me perguntar: mas e eu com isso, né? Eu preciso saber disso? Aí eu vou te dizer: você e eu precisamos saber, porque nós não somos objeto do acaso. Cada um de nós fomos pensados e planejados cuidadosamente por Deus. Fomos planejados desde antes da fundação do mundo. Olha, isso é tremendo. Deus tem um propósito para você. Então, para que isso? Para você conhecer. E por quê? Para a gente não ficar confuso, a gente não ficar desanimada, a gente achar que a nossa vida não vale nada, que, não, eu estou passando uma fase muito difícil, tenho certeza que Deus não está nem aí para mim. Mas isso não é verdade. E a gente saber isso pode mudar a nossa visão de mundo, pode mudar a nossa atitude. Olha, eu gosto muito de ir nos versículos para ver o que a Bíblia diz sobre o propósito. Então vamos lá em Eclesiastes 3:1. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esse propósito é eterno. Olha só o que Paulo falou aos Efésios, capítulo 1, verso 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, está falando de Jesus, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então nós somos feitos herança, então tem um elo aí. Deus criou com um plano, um projeto, e assim, você está aqui, milhares de pessoas tiveram que nascer para chegar até a você. Então esse é o propósito eterno, nós somos heranças de Deus, criados pela sua vontade. Também na própria carta de Efésios, nos 2 capítulos à frente, no 3º capítulo, verso 11 e 12, diz: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então, Deus nos criou com esse propósito. E ele nos criou a imagem e semelhança de Deus. Então, o que acontece? A gente acha que manda, a gente acha que controla tudo, a gente acha que pode ficar sem Deus e criar nosso próprio propósito, nosso próprio rumo de vida. Jeremias já tratou disso, está lá no capítulo 7, versos 23 e 24, que diz assim: mas isto lhe ordenei dizendo:
Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Eu tenho um plano, eu tenho um projeto, ante no meu conselho que vai dar tudo certo. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para frente. Então, é uma advertência que a palavra nos dá. E muitas vezes também a gente quer fazer tudo escondido. A gente tem um propósito, mas já pôs na cabeça, não, Deus não pode saber desse propósito, eu vou ficar com ele só para mim. E olha só, em Isaías 29:15 está escrito assim: ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras às escuras e dizem, quem nos vê, quem nos conhece, ó, Deus não está nem aí. Mas isso não é verdade. Não cai uma folha sem o consentimento do nosso Deus. E ele nos criou com propósito e ele quer que a gente siga esse propósito. Olha só o que Jeremias falou no capítulo 3, verso 17. Ele disse assim: naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela em nome do Senhor em Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Então, não sei se vocês lembram, o Senhor falou, Deus teve uma promessa que tirará o nosso coração de pedra e colocará um coração de carne. Que coração de carne é esse? Depois que Jesus morreu, deu sua vida que era carne, que era matéria, Deus entregou e o nosso coração se transformou, então, no coração de carne, saiu de pedra e de carne, mas através de quem? Só de Jesus. Então, como saber o propósito o propósito de Deus para nós? Eu disse que já está explícito na palavra. É mais fácil do que você imagina. Já está lá, na Bíblia. E o que é a Bíblia? É a palavra de Deus. É uma carta de amor que Deus escreveu para nós. Também está escrito que toda a escritura é inspirada para responder as nossas perguntas, para nos ensinar, para nos mostrar qual é a verdade. Então, vamos lá. Em Mateus 28, verso 18 a 20, diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Essa palavra é conhecida como a grande comissão. Então, veja bem, batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é esse? É a Trindade. É aquilo que está escrito na palavra e que a nossa mente não consegue compreender completamente. Por mais que a gente tente, a gente não vai conseguir, porque é uma limitação do nosso entendimento. Mas Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui já está falando. E o Senhor está dizendo o que devemos fazer. Aí tem uma outra palavra que fala, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra estabelecida. Então eu trouxe outro versículo aqui para confirmar esse propósito. Marcos 16, dos versos 15 e 18, que diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos nos enfermos e os curarão. E agora? E o propósito de Deus é esse: ide pregar o evangelho a toda criatura e tal, e os sinais seguirão os que crerem. Mas aí você vai falar, não, mas eu não tenho coragem de fazer isso, eu não dou conta disso, nem nada. Então, assim, existe esse propósito que Deus mesmo nos capacitou, e capacitou a todos.
de certa forma, recentemente eu percebi. Esse propósito é dinâmico. Então, para além do fazer que Jesus falou, ide e fazei discípulos, existe uma outra condição. Olha, tem um versículo que fala: nenhuma profecia de particular interpretação. Você não pode pensar um versículo e estabelecer sua vida em cima daquele. É a somatória. Tudo foi escrito para o nosso ensino. Então, tudo está alinhado, está em conformidade. Não basta a gente conhecer um livro da Bíblia. Você tem que conhecer o todo, porque é esse todo alinhado que vai nos revelar a completude do que Deus quer nos fazer entender. Então, para além do fazer, existe o ser. O ser e o fazer andam junto. Um não se completa sem o outro. Como assim? Então, eu vou compartilhar algo que eu aprendi com Paulo Borges, no módulo do curso de certificação Jesuscope, o ministério do Douglas Gonçalves. Então, o Paulo Borges falava sobre a natureza, a identidade e o propósito. E aí eu quero começar. A gente falou, chegou até a grande comissão. Agora eu quero voltar um pouquinho para captar algo que, para mim, assim, foi muito importante, está sendo muito importante. Vamos lá em Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, assim, a chave aqui que eu quero trazer desses 3 versículos de Gênesis 1, 26, 27 e 28... Desculpa, gente, essa tosse é recorrente, mas vamos que vamos. Então, façamos. O que isso significa? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É que Deus é um ser relacional e plural. Façamos, não é eu faço, eu fiz, eu farei, não. Façamos. Então, é que o que? A Trindade está envolvida aqui. Façamos. Deus é relacional e plural. Ainda, como eu disse lá atrás, naquela passagem que mostrava o Pai, Filho e Espírito Santo, que a gente não compreende totalmente com o intelecto, mas isso é para ser compreendido com o coração, com a fé, com o discernimento espiritual que Deus dá a cada um de nós. Então, a chave é façamos. Deus é invisível, todos sabemos. Mas ele nos criou em imagem e semelhança, porque ele mesmo falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Qual que é esta semelhança? É que nós somos seres relacionais também. Nós também somos 3 em 1. O nosso eu verdadeiro é o espírito. Possuímos uma alma. O que é a alma? A sede da emoção, da vontade e da mente. E habitamos um corpo. Então somos 3 em 1 também. Dessa maneira, somos participantes da natureza de Deus, porque entendemos e vivemos esse relacionamento com Deus. E essa relação não é só com Deus, é com o homem também. Por quê? Lá no Éden estava tudo bem, o Adão lá dando nome para os bois, morando num lugar lindo e maravilhoso, Deus falava com ele de tarde. Então ele se relacionava com Deus, mas faltava ainda um relacionamento, é com o seu igual. E Deus criou Eva. Então Deus preparou o homem para ser um ser relacional, que relaciona na vertical com o Pai e na horizontal com os outros. Então, assim, isso é extraordinário, é tremendo.
Então, a natureza de Deus é revelada no relacionamento. Para quê? Para manifestar suas virtudes. Quais virtudes? Como assim? Deus tem virtudes? Sim. A gente poderia ficar, existe tipo mestrado, doutorado, só para estudar Deus, mas nós vamos simplificar aqui e falar, olha, Deus tem uma parte visível, que é o seu poder, tem a parte invisível, que é a sua virtude, e nós vamos falar, né, bem assim, resumido, porque nem eu mesmo tenho esses títulos, né, de estudo, de doutor em divindade, mas a natureza de Deus, ela é revelada no relacionamento para manifestar suas virtudes. Quais virtudes? O amor, a graça e a comunhão. Por que eu escolhi essas três se eu sei que Deus, ele é Deus ele tem N outros atributos e eu escolhi esses três? Eu escolhi esses três porque é justo esses três que está relacionado com a Trindade, com os três em um. Olha só o que está escrito em 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Então aqui está, assim, explícito que a graça, o amor e a comunhão são as virtudes com as quais Deus nos criou no potencial e quer que a gente expresse aqui no mundo essas virtudes. Então, a natureza de Deus é revelada no relacionamento para manifestar estas virtudes. A Bíblia apresenta Deus como um ser perfeito, cheio de virtudes e atributos que até transcendem o nosso entendimento e compreensão humana, como eu já falei. Essa trindade aí, existem algumas lacunas. Embora seja impossível compreender totalmente a natureza de Deus, nós podemos identificar essas três virtudes que estão relacionadas com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que foi explícita nessa passagem, que eu até vou ler de novo. E vou, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, Paulo está ratificando aquilo para o qual Deus nos fez para manifestar essas virtudes. Então, o amor de Deus é infinito, é incondicional e se estende a todas as suas criaturas. João fala, Deus é amor. A graça de Deus é um dom inesperado, é gratuito e que se estende a todos nós que o aceitam como Salvador. Por quê? Porque Jesus veio, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio de graça e se doou e se deu por nós. Pela graça de Deus somos salvos pela fé e isso não vem de vós, é dom de Deus. Através de Jesus nós alcançamos essa graça, recebemos a vida. E a comunhão? Vamos lá. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em o meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 20. Então, a comunhão é entre o Pai e nós, e entre nós. A comunhão entre os crentes é o fruto do relacionamento com Deus, é um testemunho da sua graça e da sua presença entre nós. Então, o propósito se cumpre como? Basta a gente falar, faça ide fazer discípulos. Alguns vão falar, eu nem consigo fazer isso. E outros que conseguem, ainda falta esse detalhe do ser. O nosso propósito, então, só vai se cumprir na comunhão. O que é a comunhão? É a consumação do propósito de Deus que está fundamentada no amor, que é expresso através da graça de Jesus Cristo, o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que vai produzir essa comunhão. Então, o que é o nosso propósito?
é ir de fazer discípulos. Mas como? Nós vamos ofertar espontaneamente nós vamos assim expressar espontaneamente a virtude de Deus para com quem? Para com o outro. Gente, isso é tremendo. Não é eu e Deus, nós vamos ficar ali junto e misturado. Eu vou subir lá para uma montanha e vou ficar ali buscando a presença de Deus. Isso não é suficiente, porque Deus nos criou para nos relacionarmos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vai nos dar, Deus nos criou com essa capacidade de relacionar. E não só relacionar com Deus, porque Deus já conversava com ele na viração do dia, mas conversar com um semelhante. Então isso é maravilhoso. Assim, cada um de nós tem a responsabilidade de expressar o amor de Deus a favor do irmão. Porque assim nós vamos expressar o amor de Deus. Não basta eu ficar para mim, eu entrar lá num canto e falar eu amo a Deus. Não, eu e Deus somos um junto e misturado. Se isso não se expressar externamente em relação ao outro, a gente não vai cumprir completamente o propósito dele. Você vai ir e pregar. Mas aí tem um outro versículo que fala assim, eu posso fazer um monte de coisa, posso até entregar minha vida para o outro, mas se eu não tiver amor, não adianta, entende? Então, é assim, é tudo alinhado, junto e misturado, mas você tem que se expor a toda a Bíblia, a todo conhecimento, para compreender o encadeamento das coisas. Então, o propósito é ide, sim, é ide, isso não mudou. Mas como que você consegue ir e pregar o evangelho a outra criatura? Expressando o amor de Deus, expressando a virtude de Deus. E você expressa para com o outro. E aí é tanto o outro. E Jesus falou, qual é o grande mandamento? O que se resume a Bíblia toda? Amai a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, sua inteligência, seu pensamento, sua capacidade, e ao próximo como a ti mesmo. Então ele já pressupõe que você se ama. Ninguém precisa de mandar amar a si mesmo, a gente já se ama. Né? Tem aqueles que estão com problema que não se amam, mas o jeito que Deus nos fez normal é a gente se amar. Então, o exemplo que Deus usou, que devemos amar o outro como nos amamos. Então, nós temos uma responsabilidade. Não é só eu ficar eu e Deus, não, eu tenho intimidade com Deus, não, eu sou o máximo. E fica aí você e Deus. Você vai lá para a montanha? Não. Nós temos a responsabilidade de expressar o amor de Deus a favor do irmão. Porque só assim nós poderemos expressar o amor de Deus. Então, o propósito do ID, lá de Mateus e Marcos, está lá, isso não muda. Só que tem mais um componente. É através do amor de Deus. Pois isso só pode acontecer em relação. Não dá para acontecer sozinho, entendeu? Então, só através do relacionamento nós expressaremos as virtudes de Deus. E este é o nosso propósito. Então, assim, olha, é muito tremendo. É muito tremendo a gente caminhar com Jesus, sabe? Porque é uma vida de aventura. Cada dia a gente compreende mais um detalhe, mais um encadeamento. E isso, é fantástico, é maravilhoso, gente. Mas aí a gente precisa de fazer o quê? A gente precisa de crescer, né? Em outras palavras, já fala. Paulo fala, não quero que vocês sejam como meninos, só tomando leitinho. Eu preciso que vocês comam comida sólida, que vocês cresçam, que vocês tenham maturidade. E em que nós devemos crescer? No conhecimento do amor de Deus. Olha só, está lá em Efésios 3,19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus.
Então, assim, mais do que o conhecimento intelectual, que é importante, porque você precisa de ler, precisa de estudar a Bíblia para compreender as coisas, mas crescer no conhecimento do amor de Cristo, que excede todo entendimento, é para além do que a nossa mente possa compreender. Então, é extraordinário. Ah, gente, eu fico assim maravilhada, sabe? Então, já vamos caminhar para a conclusão. Eu entendi que as coisas de Deus são muito práticas, mais práticas do que pensamos. Eu já falei em outra oportunidade sobre a questão da nossa cultura ter dado a filosofia grega, que faz o mundo das ideias estar lá em cima, elevado, é alto, é importante, e o mundo da matéria, não, esse é desprezível. E aí criou uma dicotomia, e isso muitas vezes prejudica o nosso entendimento, porque às vezes a gente fica só imaginando, só pensando. A gente pode ser um crente de ter uma opinião, de gostar de certos pregadores, mas aquilo acontece só a nível intelectual. Você não vive a comunhão com o irmão, você não expressa o amor de Deus. Então, as coisas são muito práticas. A gente vai lembrar que muitas direções Deus deu para o povo e passava por coisas bem concretas. Então a gente tem que parar de espiritualizar. Não, eu estou aqui e eu amo a distância. Não tem como, não tem como. Então, até eu lembrei aqui o encontro de Nicodemos com Jesus. Está lá em João 3,12, que fala assim: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Então, o entendimento é para além. E o Espírito, mas glória a Deus que nós temos o Espírito Santo de Deus. Então, qual que é o nosso propósito? Já vou fazer aqui a conclusão. O nosso propósito é expressar a virtude de Deus através do nosso relacionamento com Deus e com o irmão. Mas para além do irmão, porque o irmão já aceitou Jesus, já tem uma unidade com você, é expressar o amor de Deus através do relacionamento com Deus e com o outro. Olha, receber de Deus e transmitir ao irmão o amor de Deus. Então, se Deus já nos enche, Deus é amor, e através do Espírito Santo nos enche desse amor, não é para a gente ficar só para a gente, é para a gente expressar esse amor para o irmão. Este é o verdadeiro sentido do nosso propósito. O ID só pode ser cumprido com amor ao outro. Então, assim, nós precisamos de relacionar com Deus e com o outro. E tudo vai ser mostrado passo a passo. Você cumpre uma instrução, aí o Senhor mostra outro. Olha, só de exemplo, eu tenho 40 anos de crente e eu posso testificar, como eu falei antes, que essa vida é uma aventura e que cada dia a gente entende uma coisa e vive um detalhe que a gente não tinha percebido ainda. Então vamos lá, já partir para aquela repetição, que isso vai entrar no nosso entendimento e o Espírito Santo vai fazer entrar no nosso coração e a gente vai agir. Eu vou me relacionar com Deus e com o outro. Eu vou buscar conhecer mais o amor de Deus, que está revelado na Bíblia, que é a palavra de Deus. Eu vou valorizar o outro. Quando eu estiver olhando para uma pessoa, eu vou me lembrar que essa pessoa, que os teus olhos estão diante de mim, Jesus morreu por ele. Então eu que sou colérica vou ter que frear, às vezes, a raiva, a vontade de explodir com aquela pessoa. Porque diante dos meus olhos está alguém por quem Jesus morreu. E isso é extraordinário. O Senhor falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então ele me criou, nós vimos lá em Gênesis 26, o verso 20. Gênesis 1, verso 26, 27 e 28. Ele me criou e me abençoou para eu ser relacional, para expressar o seu amor. Então, repetindo, vou fazer mais devagar.
Eu sou um ser relacional com Deus e com os outros. Eu vejo que o Senhor quer que andemos segundo o propósito dele para a minha vida, que já está revelado na palavra. Então, qual é esse propósito? Repetindo mais uma vez, o meu propósito é expressar a virtude de Deus através do meu amor demonstrado para com o outro. E é Jesus que vai me capacitar a viver esse amor, a me dispor a amar, a lembrar que eu vivo para expressar a virtude de Deus. E Deus é amor, e eu vou expressar amor. Eu estou aqui para me tornar, não é assim automaticamente, mas eu vou me tornar a expressão completa do amor de Deus. E esse conhecimento é compartilhado. Então, eu e você, compartilhamos, somos coparticipantes das virtudes de Deus, porque cada um de nós foi criado à imagem e semelhança. Então, Senhor, eu vou orar. Senhor, meu Deus, eu agradeço por estar viva e ter sido alvo do teu amor. Obrigada pelo teu Santo Espírito. Eu creio no amor de Deus. Eu creio que ele me criou e me abençoou com a natureza de Deus. E eu vou me relacionar com ele e com o outro. Eu vou me relacionar com foco no amor. Deus vai me ajudar a focar no amor em vez de ser naquele vulcão que às vezes está dentro da gente. Eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um. Que cada um tenha uma ótima semana, no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Assine o canal, curta uma página, compartilhe esse vídeo. Quem sabe, neste exato momento, tem alguém precisando de ouvir essas palavras. E muito obrigado, caros, queridos, amados ouvintes. Muito obrigada. Eu quero ter comunhão com você. Eu quero expressar o meu amor por você. Esse é o propósito de Deus para cada um de nós. Então, sejam abençoados no nome de Jesus. Amém.